Boa noite a todos. Estamos ao vivo nesta nova live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Aqui é a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. O convidado de hoje é o advogado Gustavo Jurren, secretário-geral da Ordem Gaúcha e diretor do Departamento de Direito do Trabalho do IARGS. Ele falará sobre trabalho em plataformas digitais. O artigo desta semana é da presidente do IARGS, a doutora Solamita Santos Cabral, com um depoimento que integra a coletânea elaborada em tributo ao ministro Teori Zavascki. Está postado tanto no blog quanto no site do IARGS. Confiram. E todas as lives e videopalestras estão disponíveis no canal do YouTube do IARGS. Confiram. O nosso convidado de hoje já entrou. Como vai, doutor Gustavo? Que prazer em recebê-lo aqui hoje. Boa noite, Mas Terezinha. Tudo seja bem? bem-vindo sempre às lives do IARGS. Muito obrigado. Prazer é meu em mais uma vez participar aqui de uma das lives do IARCS. Vou ler o seu mini currículo. Pois Dr. não. Gustavo Jurren é advogado, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela URGS, especialista em Direito do Trabalho pela Unicinos, especialista em Gestão Empresarial pela FGV, secretário-geral da OAB do Rio Grande do Sul, membro do Conselho de Relações de Trabalho da FIERGS, diretor do Departamento de Direito do Trabalho do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, o IARGS, diretor-presidente da Fundação Tênis, conselheiro do Esporte Clube Internacional. E o tema da live de hoje é maravilhoso: trabalho em plataformas digitais. É o novo que veio para ficar, doutor Gustavo? Pois então, creio que sim. Creio que teremos que, não que vá substituir, né, outras formas de trabalho, mas sem dúvida passaremos a conviver também com mais esta, que ainda está antecipando aqui um pouco, né, mas a meu juízo carecendo de uma melhor definição ou de uma regulamentação, né, adequada. Com a reclusão imposta pela pandemia, se acentuou bastante, né? O chamado home office. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, nós estamos assistindo nos últimos tempos ao surgimento de novas relações de trabalho, né? Novas formas de trabalho e o modo como trabalhadores e empregadores ou contratantes, tomadores de serviços se relacionam também tem mudado, né? E isso tem desafiado, enfim, quem atua na área, né? A rever conceitos ou tentar, enfim, interpretar ou dar novas interpretações para tentar enquadrar essas situações, né? Porque na verdade a nossa legislação ela foi concebida em outra época, né? Onde as coisas aconteciam de uma forma diferente, né? Na verdade, a tecnologia, principalmente, né, mais do que os hábitos, claro, uma coisa interfere na outra, né? Mas nos últimos anos a tecnologia, ou o avanço da tecnologia, tem propiciado mudanças aceleradas, né, e que impactam, na verdade, no nosso modo de pensar, de agir e de viver, e que, logicamente, então, afetam todas as esferas, né, da vida e também, claro, o mundo do trabalho, né? Então, provocando ao menos para parte, né, dos trabalhadores, uma verdadeira revolução na forma de se produzir, de organizar o trabalho e até nos próprios conceitos, né, de trabalhador, de empregado, de emprego, enfim. Né? E o que são as plataformas digitais, doutor Gustavo, dentro de todo esse contexto? Que é o trabalho agora em plataformas digitais. Muito tem É, se usado. vamos lá, mas eu queria antes, Terezinha, de Sim, já tentar definir ou explicar isso, o tema.
voltar um pouquinho só para tentar contextualizar um pouco, né? Até, enfim, na verdade, de alguma maneira, Sim, todos nós temos, a maioria, utilizado plataformas, né? Esses aplicativos, né? Ou apps, como a gente chama, né? é verdade. De transporte, refeição, enfim, né? São os mais comuns, né? Compras, sim, muito Sim, comum. há vários outros, né? Praticamente tudo tem aplicativo para tudo hoje, né? E a maioria de Verdade. nós utiliza e às vezes a gente utiliza e não reflete a respeito, né? Das implicações, digamos assim. Então, e aí, claro, tu falasse no home office ou no teletrabalho, né? Que é, digamos assim, também algo que foi incrementado com a pandemia, mas que é o trabalho, vamos dizer assim, tradicional, porém prestado à distância, mediante o uso de tecnologia, né? E aqui no trabalho em plataformas nós estamos indo um pouquinho além nessa mudança. Tudo isso, óbvio, muito impulsionado, né, pela pandemia. Eu falei no avanço da tecnologia, né, e há até uma sigla, né, se diz NTIC, que são as novas tecnologias de informação e comunicação, que nos últimos anos surgiram, se desenvolveram, incluindo os dispositivos móveis, a própria internet móvel, o Bluetooth, aplicativos, né, agora a rede 5G, que há pouco mais de um mês, se eu não me engano, está disponível já em parte de Porto Alegre, pelo menos. E esse avanço da tecnologia, ele permitiu a eclosão da chamada assim, quarta revolução industrial, ou era 4.0, né? Na verdade, 4.0. lá em 2011, na Alemanha, foi forjado o conceito de indústria 4.0, né? Que é o que deu origem, digamos, a isso, e que se serve, digamos, o que consiste na automação industrial, a indústria 4.0, através da combinação, da integração de tecnologias que nós temos hoje disponíveis, né? A Certo. biotecnologia, ciências de materiais, Uhum. computação em nuvem, impressão em 3 dimensões, inteligência artificial, talvez a mais comum ou mais em voga hoje, né? Internet das coisas, que é algo que ainda está entre nós começando, nanotecnologia, robótica e até os veículos autônomos, né? Perfeito. Que já usar. E esse processo, na verdade, ele consiste numa integração entre os sistemas físicos e os sistemas virtuais de um modo global e flexível, né? A tal ponto que os objetos conversarão ou já conversam em algumas situações entre si, né? Sem a nossa Verdade. determinação ou participação. E essa quarta revolução industrial, enfim, ou esse avanço da tecnologia, contribuiu ou fez surgir o que hoje se chama de sharing economy, a economia colaborativa ou compartilhada, que é Exato. um sistema que se baseia no uso mais racional e no compartilhamento de bens e serviços e na colaboração entre pessoas e empresas. Então, um conceito até muito bacana, né, de colaboração, enfim, que está muito ligado com a sustentabilidade, né, também tão necessária e em voga, porque ele permite ou preconiza um uso mais racional dos bens e a reutilização, enfim, e, portanto, o combate ao desperdício. E aí é uma mudança de conceito, onde em vez da gente comprar o bem, né, a gente compra ou paga pelo uso do bem. O bem não é nosso, mas eu uso quando eu quero e pago pelo uso, né? E isso acontece muito, como eu digo, sem a gente às vezes refletir, mas com o uso de veículos, né? Seja por aplicativos ou por locação, né? Com o próprio uso de imóveis, temos o Airbnb, por exemplo, que acho que é o aplicativo mais Uhum. Bem comum. famoso, né? Uhum. Que se destina a isso. Temos até compartilhamento de roupas, né? Não naquele sistema antigo, que tinha as lojas de né, aluguel de Certo. trajes, especialmente para festas, né? Mas em algo assim, não, eu uso um tempo, depois eu passo adiante, enfim. Passa adiante. E assim vai.
exatamente, exatamente. E isso tem implicações, né, inclusive no nosso sistema tributário, né, uma série, do próprio sistema do trabalho. E essa economia compartilhada, então esse avanço da tecnologia fez inclusive surgir uma nova forma de organização do trabalho. Aí nós vamos chegando na questão das plataformas, né? Nós tínhamos lá no início do século passado, assim, um primeiro modelo que ficou muito conhecido, chamado modelo fordista ou taylorista, né? Ou produção em série, em linha, né? A linha de produção industrial. Que depois evoluiu há uns 50, 60 anos para o modelo toyotista, né, desenvolvido pela Toyota no Japão, que era a produção sob demanda. E agora, nesse século, nós vimos surgir esse trabalho mediado por plataformas digitais, que nada mais é do que um trabalho sob demanda. Né? Então, assim, se desloca da indústria, onde normalmente o modelo de produção era lá concebido, enfim, desenvolvido, e agora fora dela, né, nós temos esse fenômeno do trabalho em plataformas digitais. E essas plataformas, aí entrando, né, no nosso tema, diretamente nas plataformas. Diretamente no tema, são modelos de negócios que, óbvio, se baseiam em tecnologia, né, não existem sem ela, e são como que infraestruturas digitais que permitem trocas, interações, né, relacionamentos de valor entre diferentes usuários. E aí nós podemos listar 3 tipos diferentes, né? E aí vamos ver que nós, na verdade, estamos convivendo com elas, né, sem perceber ou sem usar essa expressão. As primeiras que surgiram foram as plataformas de publicidade, as pioneiras, né, que eram voltadas ou que visavam, ou que o negócio consistia em gerar engajamento das pessoas e vender publicidade para essas pessoas. Estou falando aqui do Google, do Facebook, né, as mais conhecidas, do Yahoo antes, né, enfim. Que é isso, na verdade, tu interage hoje em dia com mais outros. o Gmail, né? Mas assim, tu até não precisa comprar nada deles. Não, né? não precisa, verdade. Tu entra gratuitamente, tu interage com outras pessoas, mas tu vai ver publicidade, enfim, que vai gerar negócios. O tempo todo. E o anunciante é que financia eles, né? Aliás, é impossível falar alguma coisa que eles já captam e surge publicidade por tudo que é lado. Exatamente. Né? A LGPD, alguns agora meu tem Deus. o pedido de autorização para ver para rastrear teus movimentos, para gerar publicidades mais direcionadas, né? Verdade. Alguns hoje pedem essa autorização. Depois surgiram as chamadas plataformas de nuvem, que são aí plataformas para análise de dados, para armazenamento de informações ou manutenção de servidores, que um exemplo é a Amazon Web Services, né? Então, eu não tenho servidor aqui no escritório, por exemplo, né? E armazeno os meus arquivos todos na nuvem, pago por isso. É uma plataforma de nuvem, né? Que é um outro modelo de negócio. E o terceiro tipo que surgiu mais recentemente, que é o que nos traz aqui hoje, né? São as chamadas plataformas austeras ou enxutas. Por que esse nome? Porque elas não oferecem em si, digamos, serviço, né? Elas, na verdade, são muito básicas, objetivas, e, na verdade, elas visam justamente promover um intercâmbio, né, digital entre diferentes pessoas, seja prestadores, tomadores de serviço ou produtores, anunciantes, enfim, quaisquer interessados, né, que através dessa plataforma visam satisfazer os interesses que tenham. E essas são, então, as plataformas usadas para o trabalho em ambiente digital, digamos, né? Que são muitas, né? E que também podem ser classificadas em 2 tipos, e um deles bem familiar para todos nós, né? O primeiro, talvez, mais, digamos, específico, são plataformas que se prestam ao chamado, uma tradução livre, trabalho em multidão, ou crowdworking em inglês, né? Que tem esse nome que, na verdade, é como se fosse um classificado digital. Então, eu, por exemplo, quero contratar um serviço
e eu anuncio, me cadastro numa determinada plataforma e anuncio, olha, eu preciso que alguém traduza um texto para mim, até amanhã, né? Esse texto aqui. E aí outras pessoas lá cadastradas poderão me contatar e dizer, não, eu me interesso em fazer isso e cobrarei X, né? E o outro Y, e eu contrato uma dessas pessoas que eu não conheço e nem vou vê-la, né? Acerto, ela me entrega o serviço, eu pago via, né, plataforma, enfim, né? Então são os crowd workers, né? E veja, o trabalho não é feito na plataforma, a plataforma é só uma ferramenta que permite a conexão. Então, em vez do, digamos, eu estou fazendo um paralelo aqui, meio simplório, mas enfim, né, dos classificados que antigamente existiam nos jornais, né, não mais há algum tempo, né, alguém anuncia, coloca lá uma demanda que tenha e o outro oferece um serviço e eles se conectam, né, mas é o trabalho de multidão, porque na verdade qualquer um dos trabalhadores lá cadastrados, enfim, né, poderá realizar esse trabalho, quer dizer, não procura alguém em especial, né, e isso tem sido até bastante comum, por exemplo, para trabalhos, eu citei aqui tradução, mas de design, né, de inclusive desenvolvimento de softwares, né, da própria área digital, isso é bem comum. E nós temos, e aí o que a gente está mais familiarizado, o chamado trabalho sob demanda, né? O work on demand via apps, né? Aplicativos, que são onde muitas atividades são realizadas, na verdade, presencialmente, então, né? A atividade continua sendo prestada no meio, em ambiente físico e não virtual, né? Mas a demanda, ela é divulgada, enfim, contratada através de um aplicativo, né? Então, por exemplo, no caso do transporte, em vez de eu telefonar para a empresa de táxi ou ir ao ponto de táxi, agora está bem, Está dando Terezinha? uma travadinha, acho que sim. Qualquer coisa troca pelos dados móveis, mas acho que agora está ok. Então, deixa eu aproveitar e falar que a doutora Sulamita entrou e está ali saudando e dando boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. A doutora Sulamita Santos Cabral, que é presidente do IARG. Aqui também a doutora Stephanie Teixeira, doutora Andréa Visotto e tantos outros aqui, Mário Pellegrini Filho. Tá tudo certo, ó, a doutora Stephanie está dizendo. Agora a imagem está ok. Ótimo, que bom. Vamos continuar. Eu cumprimento a presidente Sulamita, uma honra ter a sua audiência aqui na nossa live e saúdo também todos que estão participando conosco, que ingressaram depois do início. Então, retomando o ponto, né, ou a comparação, ao invés de eu telefonar para uma empresa de táxi ou me dirigir ao ponto de táxi, eu abro o aplicativo, né, coloco lá o meu destino e o lugar onde eu estou, né? E um determinado motorista, bom, eu aceito te levar lá, né? Exato. O preço é X e tudo se dá digitalmente, a transação, mas ele me busca presencialmente, me deixa no destino. Claro. Então, o aplicativo é um facilitador e o aplicativo, enfim, sobrevive. O negócio dele é fazer esse link, ele cobra, evidentemente, uma taxa, né? Por isso. E aí, bom, aí surgem as discussões jurídicas, né, sobre essa relação, né, do trabalhador, né, daquele que presta um serviço através de um aplicativo e o aplicativo ou a plataforma digital, né, e há aí uma quantidade crescente de pessoas, enfim, atuando dessa forma, né. Eu busquei alguns dados e no final do ano passado, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, nós tínhamos no Brasil cerca de 1,5 milhão de transportadores e entregadores, que é uma parte... 1,5 milhão. 1,5 milhão, que é uma parte desses trabalhadores de aplicativos, sim, né? Há outras modalidades, mas as mais utilizadas, digamos, ou mais populares. Um outro dado, o Estado de São Paulo publicou em abril do ano passado uma pesquisa do Instituto Locomotiva, que diz que naquele momento, ainda, portanto, em pandemia, né, mais de 11 milhões de trabalhadores estavam recorrendo a aplicativos para garantir parte ou toda a sua
sua renda, que é um número também, né, bastante expressivo e até similar ao número que nós tivemos aí num dado momento, no início da pandemia, de pessoas em teletrabalho, né, ou em home office, enfim. Tá? Na União Europeia, também há dados disponíveis de que atualmente nós temos 28 milhões de pessoas trabalhando em plataformas digitais. Nossa. E a expectativa é de que daqui a 3 anos, em 2025, serão já 43 milhões de pessoas. Portanto, um crescimento muito significativo. Vertiginoso. Né? Então, e isso mostra, digamos, a importância, a relevância do tema e de ou estudarmos ou procurarmos, né, digamos, regrá-lo, né, para que essas pessoas todas tenham, enfim, direitos respeitados, para que tributos sejam adequadamente recolhidos, etc., etc., para que tenhamos segurança, né, de utilizar essas plataformas, né? E entre vantagens e desvantagens, será que a gente pode citar algumas? Que tudo na vida tem as suas vantagens e também as desvantagens. Qual seria? Quais seriam? Olha, Terezinha, do ponto de vista, aí eu acho que é um dado até subjetivo, né? Como usuário, dizendo assim, eu vejo Certo. alguns preferem, né? Digamos, o anterior, outros gostam muito, né? Quer dizer, eu prefiro usar táxi, eu prefiro né? Me parece que o aplicativo ele é mais prático, né? Mas veja, vimos uma aproximação, né? Por exemplo, os táxis ou as cooperativas ou empresas de táxi que antes a gente usava o telefone apenas, desenvolveram Verdade. também aplicativos, né? Para podermos acioná-los. Por outro lado, os aplicativos de transporte desenvolveram também um meio, eu não estou achando, não estamos nos encontrando, né, no local, o motorista e o passageiro. Então, tu consegue fazer uma chamada, consegue fazer uma chamada telefônica para o outro para falar diretamente e procurar, então, se entender, né? Então, Bem mais rápido, né? Me parece que houve uma aproximação de um e de outro no sentido de proporcionar melhor experiência para o usuário, né? E aí, claro, tem vantagens de preço, rapidez, enfim, né? Aqueles que preferem um contato, né? Não, eu compro lá naquele lugar, eu gosto do atendimento, etc. Eu prefiro ir lá. O outro diz, não, eu vou pedir tudo online e me entregam na porta de casa, eu nem sei quem entregou, etc. Né? Enfim, então aí o Antônio, o Cirilo, aqui está nos assistindo, comentando Sim. também, né? Esse próprio evento está sendo transmitido através de mídias digitais. Há pouco tempo, esse tipo de evento era só presencial. É uma coisa que a doutora Sulamita, inclusive, fala muito, né? Que agora o IARCS está além fronteiras, né? Ele não se limita apenas a 4 paredes. Então, dá oportunidade, quando a gente posta esta live, uma videopalestra no canal do YouTube, dá oportunidade de muitas pessoas assistirem. Sem dúvida. E poderem compartilhar. Então, é um exemplo, né? Se fosse antes da pandemia, porque até então o IARCS não se utilizava, né, dessa ferramenta para esse fim, pelo menos, né? Provavelmente nós estaríamos agora ou na sede do Instituto ou em outro horário, num dos almoços do Instituto, enfim, quer dizer, né, num evento presencial. Nós temos agora essa vantagem, né, de que podemos fazer em qualquer horário, digamos, as pessoas podem assistir de qualquer lugar, inclusive depois, claro, né? Por outro lado, não temos o contato pessoal, a pessoa levantando a mão e expondo a sua pergunta. Enfim, eu particularmente, então, te respondendo, preferiria o presencial, mas enfim, talvez a utilização de um e de outro, conforme o caso, seja, enfim, a tendência, né? E algo com que nós devamos nos acostumar. Mas Terezinha e todos que nos assistem, a grande questão que surge agora, até para que a coisa, essas plataformas, enfim, funcionem bem e nos atendam bem, né? É o ponto do enquadramento jurídico desses prestadores de serviço através de plataformas digitais. Isso. E não é uma questão fácil, né? E que tem sido já
já nos tribunais e no Bem legislativo, debatida. inclusive, muito discutida, muito discutida. E aí, primeiro, acho que há que se fazer uma distinção, né, entre as chamadas, então, plataformas abertas e fechadas, ou seja, naquele sistema de crowd work, quer dizer que eu vou na plataforma e digo, olha, eu tenho aqui preciso de um trabalho, e uma pessoa qualquer se apresenta e faz esse trabalho, temos uma situação talvez mais tranquila, mais facilmente enquadrável como um trabalho autônomo, eventual, enfim, né? Então não oferece maior dificuldade, digamos, podemos enquadrar nos conceitos atuais. Por outro lado, nessas plataformas fechadas, né, como esses aplicativos de transporte, de entrega e tantos outros, onde o prestador de serviço, né, o trabalhador, ele precisa se cadastrar e seguir uma série de regras e procedimentos, a situação é um pouco mais complexa, né? E a grande questão, a pergunta é, bom, afinal, eles são autônomos ou são empregados? Né? Eles trabalham, em outros termos, eles trabalham através da plataforma, mas para ti, para mim e para qualquer pessoa que lá solicite um serviço, ou eles trabalham para a plataforma, ou seja, nós estamos, na verdade, contratando a plataforma, né? E ele é a pessoa que realiza designado pela plataforma, né? De uma certa forma, talvez, aos olhos do cliente, né? A gente diz assim, não, eu contratei, eu chamei o Uber, ou eu chamei o iFood e tal, e eu vou reclamar, né? Para a plataforma, né? Em relação ao trabalho realizado, ao serviço prestado ou não, né? Pelo trabalhador. Mas essa é a grande dúvida. Aqueles que estudam, enfim, a doutrina, a própria jurisprudência, já uma quantidade considerável de decisões sobre o tema, se divide, né? Então, enquanto alguns enxergam, né, que nós temos hoje, com relação a essas pessoas, uma autonomia muito maior, porque, na verdade, vamos lá, comparando com um trabalhador, digamos assim, não em ambiente ou né, de plataforma virtual, um trabalhador da indústria, do comércio ou de escritório, né? Esse trabalhador de plataforma, ele não tem um horário de trabalho, normalmente, né? Ele é que define o seu horário. Ele, portanto, decide quando trabalhará. Ele usa a ferramenta de trabalho é dele, não é a empresa que fornece, né? Estou falando aqui genericamente como regra, pode ter situações particulares. Então, ele tem uma autonomia que o trabalhador, o empregado, né, comum não tem, porque o empregado comum está sujeito a um horário, regras, ele não pode se negar, não vou fazer esse serviço nem agora. caberia, né? Exatamente. Por outro lado, outros entendem que há uma outra forma de subordinação, né, de dependência, inclusive mais intensa, que seria o que vem sendo chamado de subordinação virtual, telemática ou algorítmica, porque, né, o algoritmo do aplicativo, né, que é para checar os algoritmos, que então a gente pode resumir ou concentrar como se fosse uma telesubordinação, digamos assim, né? Exato. E a lei, a nossa consolidação das leis do trabalho, ela permite, ela reconhece a existência, a possibilidade de haver subordinação à distância. Está travando um pouquinho, doutor Gustavo. Vamos ver se resolveu. Estás me ouvindo? Está me ouvindo bem? Sim. Agora? Tô. Então tá bem. A nossa legislação, ela já desde 2006, se eu não estou enganado, foi modificada e ela admite a subordinação à distância, né, por meios telemáticos ou informatizados. E portanto, alguns acham que esse controle do aplicativo ele seria até uma forma de subordinação mais intensa, porque, por exemplo, em alguns casos, sabe onde o trabalhador está, né, como ele está, enfim, executando seu serviço. Mas é uma discussão muito interessante e que no fim das contas, né, esse é o ponto, o enquadramento, a classificação, ela como autônomo ou como trabalhador subordinado ou dependente, sempre vai depender de uma apreciação caso a caso,
né, no Claro. caso concreto, para saber, bom, mas como era realizado o trabalho por essa pessoa para aquela plataforma. Quer dizer, nós não podemos, assim, de antemão, dizer, não, qualquer trabalho prestado por qualquer pessoa para qualquer plataforma é uma relação de emprego ou não é uma relação de emprego. Né? E a mim parece, nós vamos chegar lá depois, que de fato a nossa legislação ela não não está adequada para essa nova realidade. Né? Nós vamos ter essa dificuldade se não a modificarmos ou criarmos uma nova categoria, um conceito. E aí eu queria aqui trazer um pouquinho do que nós temos hoje na legislação. Né? Nós temos alguns artigos da legislação trabalhista que poderiam, digamos, ser talvez aplicados ao caso, né? Ou que deveriam ser examinados a respeito, lá, vamos dizer, desde da definição de empregado e empregador, da definição da questão da subordinação à distância, da questão do que é trabalhador autônomo, do próprio trabalho intermitente, que é uma novidade introduzida pela reforma trabalhista, e que há quem entenda que esse trabalho por aplicativos e tal se caracterizaria como uma forma de trabalho intermitente. Né? Depois eu vou até comentar uma decisão nesse sentido. Para quem quiser pesquisar, eu acho que vale a pena até citar, né? Não sei se projeto de lei, se já se tornou lei, mas era bom citar para as pessoas pesquisarem. Isso. Depois nós temos a questão, o próprio Código Civil, que também trata, né, da prestação de serviços, enfim. Nós temos, e aí nós temos algumas leis até bastante esquecidas, mas que têm uma relação direta com o tema, né? Nós temos a Lei 11.442, que regula o transporte rodoviário de cargas por terceiros e mediante remuneração, né? Não de passageiros, mas de cargas, né? Então, os chamados freteiros autônomos, né? Que são regulados por essa lei. Nós temos a Lei 12.009, que trata do transporte remunerado de passageiros e mercadorias em motocicletas. Então, poderia ser aplicável, por exemplo, aos entregadores, né, de aplicativos. Nós temos a Lei 13.640, que trata do transporte remunerado privado individual de passageiros, portanto, sem dúvida alguma se aplicaria, por exemplo, ao Uber ou outros aplicativos de transporte. Né? Temos a Declaração de Direitos e Liberdade Econômica, a Lei 13.874, que também tem relação direta com o tema. E tivemos agora, esse ano ainda, a edição de uma lei, que inclusive já esgotou a sua, não vigência temporal, mas ela estava vinculada à declaração de emergência de saúde pública, né, que já não estamos mais nessa condição, então ela já não vigora mais essa lei, mas é a Lei 14.297, que tratou de medidas de proteção aos entregadores que atuam através de aplicativos durante a pandemia. Tudo isso pode ser, esse arcabouço legislativo, ele pode ser utilizado, né, para a solução desse problema. E aí nós temos já uma série de decisões judiciais abordando essas relações, né? Eu pincei algumas aqui para comentar, né? E pelo que eu tenho acompanhado, enfim, pelo menos em nível dos tribunais superiores, nós temos hoje, embora haja decisões num e no outro sentido, mas uma prevalência de decisões entendendo que essas relações não são relações de emprego, né? Portanto, são relações realmente de maior autonomia. Né? Há decisões de turmas do TST, entendendo que até pelo critério de divisão dos valores arrecadados, né, entre o trabalhador e a plataforma, né, teríamos aí mais um regime até de parceria, né, e não de subordinação, né, do prestador à plataforma. Nós temos uma outra decisão da quinta turma, né, salientando que, na verdade, aquilo que eu até mencionei, né, que o trabalhador ele pode ficar offline, né? Ou seja, ele escolhe o tempo a quantidade de tempo em que ele vai se dedicar ao trabalho, né? E que isso mostra uma flexibilidade muito ampla
uma autodeterminação que não se compatibiliza, né, com a relação de emprego ou com a subordinação, pelo menos naqueles termos em que o legislador, né, há mais de 70 anos a concebeu. Né? Nós temos outra decisão que justamente destaca isso, do ministro Alexandre Ramos, no TST, no sentido de que a relação de emprego ela foi definida em 1943, né? Tendo como padrão aquela clássica relação lá de industrial ou comercial de serviços, e que essas novas formas de trabalho que nós estamos hoje vendo surgirem têm de ser reguladas por leis próprias, a partir de suas características peculiares, né? E não queremos enquadrá-las numa regra forjada para outras situações, né? Então, reconhecendo que se trata de trabalho autônomo. Tivemos também uma decisão muito interessante, ainda nessa mesma linha, Certo. Falamos na subordinação algorítmica, né? Então, num dado processo, foi pedido ao juiz, né, que permitisse uma perícia no algoritmo para tentar se comprovar o nível de controle que existia. E aí uma das partes recorreu ao Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, que negou a possibilidade de produção dessa prova pericial por entender que a abertura, digamos, né, do algoritmo, do código, ela ameaçaria um segredo industrial da empresa, enfim, e poderia prejudicar, enfim, essa empresa junto à concorrência. Um tema, portanto, bastante polêmico. E temos uma decisão muito relevante também, no sentido oposto, né, do ministro Maurício Godinho Delgado, onde ele salienta justamente a questão da subordinação à distância, né, a telesubordinação, e introduz então uma nova dimensão que ele conceitou como subordinação algorítmica, portanto, reconhecendo que se trata de trabalhador empregado, né? Então, a questão ainda não está pacífica, né? Temos também uma decisão do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, né, que teve de resolver um conflito de competência no processo de Minas Gerais e entendeu que essas relações, a relação do caso concreto, que era de um motorista de aplicativo, né, era, na verdade, uma relação de natureza civil, né, e, portanto, tinha que ser resolvida pela Justiça Comum Estadual e não pela Justiça do Trabalho. E temos, Terezinha, nos últimos anos, não sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal até agora não examinou essa matéria, né? Chegará lá, fatalmente, né? Tem que chegar, mas temos claro. chegará, mas temos tido recentemente uma série de decisões do Supremo que tem alguma relação, né, com essa questão e que sinalizam num dado sentido, né? Então nós temos decisões nos autos da ação de descumprimento de preceito fundamental 324, no sentido de que é lícita, né, é legal a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Nós temos decisões na ADC 48 e a DI 3961 há 2 anos, no sentido de que o princípio da livre iniciativa permitiria que os particulares, enfim, daria a eles liberdade para eleger, né, a sua estratégia empresarial e, portanto, não seria toda e qualquer prestação remunerada de serviços que configuraria a relação de emprego. Temos decisões do ministro Alexandre de Moraes entendendo legal também a chamada terceirização por pejotização, que é, na verdade, o trabalhador, pessoa física, constitui uma pessoa jurídica, né? E o trabalho é prestado, na verdade, pessoalmente, mas através de uma PJ, daí o nome pessoa jurídica, nome pejotização, né? E tivemos recentemente também, agora em julho, uma decisão do ministro Dias Toffoli numa reclamação, na 53899, suspendendo uma execução de vínculo de emprego entre uma advogada e uma sociedade de advogados, entendendo que, se tratando de uma trabalhadora, digamos assim, com uma qualificação, né, acima da média, enfim, intelectual, né, de que tendo as partes optado por um tipo de contratação, isso tinha de ser respeitado. Então, uma série de decisões
do Supremo, que de alguma forma relativiza um conceito que está presente na CLT, de que, bom, havendo na relação os requisitos previstos em lei para a relação de emprego, a relação é de emprego, o trabalhador é empregado, mesmo que as partes não queiram, né? Inclusive o trabalhador, não, queremos contratar de outra forma porque é mais vantajoso do ponto de vista tributário, etc. Então, parece estar havendo uma abertura, uma certa relativização que nós não tínhamos, ou formalmente a rigor não temos. Tá? E daí surgem, então, as propostas legislativas. Sim, eu queria chegar lá, mas antes deixa eu só falar aqui um comentário da doutora Marineida. O mundo do trabalho está se transformando rapidamente. A legislação sofre e muitas vezes não contempla tais modelos advindos das novas tecnologias. Muito bem abordado, parabéns. Sim. Obrigado. Podemos falar sobre as propostas legislativas? Pois não, elas são na verdade várias, Terezinha, mas eu separei 3 aqui para comentar, que são talvez as melhor elaboradas, eu acho que posso referir assim, né? Um projeto de lei de 2019, o 6.015, enfim, esse num sentido muito claro, né, que reconhece que os trabalhadores em plataformas digitais são empregados, se houver a presença de determinados requisitos. Então, ao invés de criar um conceito, ele vai lá dizer assim, bom, se houver exigência de um número mínimo de horas trabalhadas, se houver tal situação, se houver outra dessas situações, é empregado. Ele objetiva, né? Com isso, ele até tiraria, digamos, do julgador ou das partes a possibilidade de interpretarem, né? De construírem alguma outra situação. Há um outro projeto de 2020, né, já durante a pandemia, o projeto 3.748, que ele cria, então, aquilo que eu referi, né, institui um regime de trabalho sob demanda. Então, ele cria uma regulamentação específica para essas relações, né, para esse trabalho através de plataformas digitais, um novo conceito onde não é empregado, mas, na verdade, tem direitos. Então, a plataforma terá de observar determinados direitos, então assegura ele direitos, mas, ao mesmo tempo, preserva as características próprias desse tipo de atividade. Não tenta enquadrá-los no conceito anterior, que me parece talvez a solução mais adequada. Né? E temos o projeto de lei 3.055 do ano passado, de que, também no sentido de que esses trabalhadores seriam empregados, mas que seria aplicável o contrato de trabalho intermitente. Lembra que eu até referi, né? Lembro. Que havia quem assim no entendesse. Início da live. Né? E de fato há semelhanças. Acho que não é exatamente o caso, mas há semelhanças. Vi aqui um comentário da presidente Sulamita. Quero agradecer aqui a assistência dela, enfim. A doutora Gisele Cabral, parabéns, Gustavo, por apresentar questões atuais complexas de forma clara e abrangente. Estou assistindo com muito interesse. Doutora Sulamita aqui, acho que no celular da Gisele. Da Gisele, isso fico muito contente. Deu uma nova travadinha. Pronto, liberou? Liberou. Tá me ouvindo? Pronto. Tá ótimo. Então, esse é o panorama atual, Gisele, no Brasil, né? Portanto, há uma indefinição, muito embora essa utilização crescente, ou a realização crescente do trabalho através de plataformas digitais, né? Mas esse é um problema que não é só nosso. No exterior também a questão está palpitando, né? E eu tentei também fazer esse olhar um pouco para fora, né? E nós temos, então, na Europa, principalmente, né, onde o tema está mais avançado, nós temos já na Itália uma lei regulando esse trabalho, não trabalho por plataformas amplamente considerado, mas o trabalho de entregadores por plataformas está regulado na Itália. Na Espanha também há um Real Decreto Legislativo que, de uma certa forma,
vamos dizer assim, presume a existência de vínculo para os entregadores, e igualmente em Portugal. Tudo isso de 2018 para cá, nesses 3 países. E a questão também tem sido controvertida lá, temos tido litígios, né? E há algumas decisões muito interessantes, né? Também na Espanha, né? O Tribunal Superior de Justiça de Madrid já tem uma decisão de 2020 reconhecendo vínculo entre entregadores e o aplicativo, né? A empresa que atua através do aplicativo. Na Alemanha, nós temos uma decisão do Tribunal Federal do Trabalho do ano passado, reconhecendo o vínculo de um crowd worker com a plataforma. Aí uma situação bem atípica, né? Porque no caso concreto, esse trabalhador aí de crowd worker, portanto, numa plataforma aberta, né? Mas ele prestou mais de 1.000 trabalhos para um determinado contratante ao longo do período, né? E acabou sendo entendido, né, que haveria vínculo de emprego. Na França, há decisões da Corte de Cassação reconhecendo contrato de trabalho entre um motorista e o Uber. No Reino Unido, também decisões da Suprema Corte favoráveis ao Uber. E nos Estados Unidos, também em relação a motoristas de uma transportadora, a Suprema Corte da Califórnia reconheceu em 2018 que eles não seriam autônomos, né? Estavam indevidamente classificados como tal. Então, no exterior, pelo recorte que eu fiz, assim, também a questão não está, digamos, definitivamente resolvida, mas há alguns indicativos e lá decisões que aparentemente preponderam no sentido, digamos assim, contrário, né, às pretensões das plataformas. Mas é um tema ainda em movimento, né? A própria Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela já vem se ocupando disso e por exemplo, né? Ela em 99 ela desenvolveu o conceito de trabalho decente, né? E ele, enfim, e aí há manifestações posteriores da organização salientando que esse conceito não estaria restrito às relações de emprego, ele deveria ser observado em todas as relações de trabalho. O que significa isso? Que, na verdade, ok, ainda que sejam trabalhadores autônomos, né, portanto, não empregados das plataformas ou dos aplicativos, alguns requisitos e alguns direitos básicos eles têm que ser respeitados ou assegurados, de modo a que tenhamos um trabalho decente. E podemos exemplificar tanto no sentido de termos um limite máximo de tempo de trabalho, algo que a gente vê em reportagens, enfim, principalmente em relação a entregadores, né, de aplicativos, que fazem uma jornada muito extenuante para poder receber o que necessitam para subsistir, né? Como a questão que eu até trouxe, a lei que foi aprovada esse ano, né, que garantia condições, né, de higiene para esses trabalhadores que estavam expostos durante a pandemia. Então, os aplicativos tinham que fornecer, por exemplo, álcool gel, máscaras, enfim, água potável, né, em algumas situações, etc. É o mínimo necessário, não é isso? Exato. E no documento chamado Trabalhar para um Futuro Melhor, também da Organização Internacional do Trabalho, de 2019, ela recomenda o desenvolvimento de um sistema de governança internacional para plataformas de trabalho digital, que estabeleça e exija que as plataformas e os clientes, ou seja, nós, né, respeitem certos direitos e proteções mínimas aos trabalhadores. Ainda na Europa, e aí se vê que a Europa vamos dizer, o continente mais avançado, né, no estudo ou no trato do tema, nós temos uma proposta de diretiva, né, uma proposta de norma da Comissão Europeia sobre a melhoria das condições de trabalho nas plataformas digitais. Essa proposta ela tem que ser aprovada ainda pelo Parlamento Europeu, né, não, portanto, enfim, é uma proposta, né, mas ela tem como objetivo garantir um correto enquadramento jurídico. Então, ela vai no âmago da questão, né? E ela estabelece, bom, haverá uma presunção legal de que a relação entre o trabalhador e a plataforma é subordinada, ou seja, é de emprego,
se estiverem presentes pelo menos 2 de 5 requisitos que ela lista. Portanto, um critério mais objetivo, né? Que assegura, portanto, uma segurança e uma previsibilidade. É uma solução que me parece interessante. E ela visa assegurar, então, a equidade, a transparência e a responsabilização do que ela chama, essa proposta de gestão algorítmica do trabalho, né? Gestão algorítmica. Gestão algorítmica do trabalho. Mas, inclusive, ela é uma preocupação, né, com relação à concorrência, ao direito de uma concorrência, né, porque quem não respeitar, né, estará concorrendo em condições desiguais com os demais. Né? Então, há também essa preocupação. E essa regra, a proposta, ela se aplicaria independentemente da modalidade de execução desse trabalho através de plataformas. Então, caminhos que estão sendo desenhados, né, para a solução desse tema, para o enquadramento jurídico, digamos, né, mas que interessa, claro, a mim como advogado, como enfim, estudioso do tema, há um interesse peculiar, mas a todos nós, na verdade, como cidadãos e como usuários, né, como clientes, interessa porque isso significa também segurança para nós, impacta, obviamente, no preço a ser pago, né? Enfim, claro. Então, o interesse, sem dúvida, é geral, né, a respeito. Deixa eu aproveitar e dizer como é que está o IARC nas redes sociais. Ótimo. No Instagram estamos com 3.541 seguidores, no Facebook com 3.232, no Twitter com 569, no canal do YouTube com 1.033 inscritos. Mais de 35.300 visualizações no canal do YouTube até o momento. Então, um verdadeiro sucesso. Toda live eu digo que é um verdadeiro acervo jurídico online que o IARGS está colocando à disposição no canal do YouTube, no próprio site também, que está à disposição de todos. Esta live, inclusive, logo mais, já vai estar postada no canal do YouTube. E quem quiser, inclusive, participar do chat lá, colocar alguma pergunta, quiser compartilhar, mais tarde um pouquinho, esta live vai estar à disposição no canal do YouTube. Muito bom, Gustavo. Parabéns ao Instituto, Terezinha. Números impressionantes, que bacana. A todos nós, especialmente a vocês que nos ajudam com essas palestras maravilhosas, né? Que nos ajudam a ter esse acervo jurídico online maravilhoso. Sempre um prazer. Queria aproveitar enfim, mais uma vez saudar todos que estão participando e enfim, nos prestigiando, né, com a audiência, com interesse, na pessoa da doutora Neuza Bastos, né, minha querida colega de diretoria da OAB, nossa vice-presidente da acabou de Ordem entrar Gaúcha. Dando boa noite aqui para nós. E o Ronaldo Borges, sou do estado do Rio de Janeiro. Eu também. Olha, que bacana, que bacana. Então. E aquelas vantagens, né, Terezinha, que falavas da comparação, quer dizer, tá lá a mais de 1.000 quilômetros de distância e está nos assistindo ao vivo. Está nos assistindo. Participar da atividade desse YouTube. Coisa que não poderia acontecer se fosse no encontro presencial, que também é maravilhoso, da gente poder se olhar, dar um abraço, olhar olho no olho. É muito interessante. Está aqui o Dr. Ronaldo dando o seu muito obrigado. Isso aí. Dr. Gustavo Urren, suas considerações finais. Pois não. A respeito desse tema tão bem-vindo hoje aqui. Trabalho em plataformas digitais. Isso. Como fecho, Terezinha, eu queria ainda trazer assim, alguns dados que me chocam, né? Só para a gente refletir, né? Segundo os dados oficiais, no terceiro trimestre do ano passado, portanto há um ano, mas são os dados mais recentes que eu consegui, nós tínhamos, dentre os trabalhadores brasileiros, 33 milhões e meio com carteira assinada, dentre os trabalhadores da iniciativa privada. Claro, aí nós temos servidores públicos, temos outras categorias, né? E 37 milhões e meio sem qualquer tipo de proteção, seriam os trabalhadores informais, como se costuma chamar. Né? Que está aumentando muito atualmente, não é isso, doutor? Sim, mas é um número que historicamente ele é muito alto, né? E historicamente ele é superior ao número de trabalhadores com carteira assinada. Por que eu trago esse dado assim? Por que ele choca?
na verdade, a chamada carteira assinada, mas o vínculo de emprego, né, ele foi criado em 1943. O país cresceu, se desenvolveu e essa proteção legal ainda não é estendida ou garantida, né, nem a metade dos trabalhadores que deveriam estar protegidos. Então, há alguma coisa errada, porque não é simplesmente, então significa que mais da metade dos empreendedores ou empresários, enfim, não deseja cumprir a lei. Não, ela não está tendo aderência, né? E aí nós que atuamos com o direito precisamos nos preocupar e ver o que devemos ou precisamos fazer para adequar, né, para que ela realmente seja respeitada. Me parece que não é só uma questão de desejo ou de boa vontade, né, nesse caso. Um outro dado também para refletirmos, né? Nós estamos convivendo com fenômenos aí, há pouco surgiu a expressão Great Resignation, né? Ou grande despedida, né? Nos Estados Unidos, mas que é um fenômeno Deu uma travadinha, global. doutor, por favor, repita. Great Resignation, Pois não não, é isso? Isso, que é um fenômeno que esse nome foi cunhado nos Estados Unidos, mas é um fenômeno global que se verificou aqui no Brasil também e agora mais recentemente surgiu a expressão quiet quitting, né, como despedida silenciosa, que seria a pessoa, na verdade, ou as pessoas se restringirem a fazer trabalhar o mínimo possível, o mínimo necessário, né, ou seja, se dedicarem menos, digamos assim, para viverem mais, o que poderia levar ao fim desse vínculo, né, de trabalho. No caso dessa grande despedida, ou Great Resignation, no Brasil, nós tivemos, no final de maio agora, segundo os dados oficiais, no acumulado dos últimos 12 meses, mais de 6 milhões de pedidos de demissão. Nossa. O que significa? Olha, nós temos um desemprego alto, né? Nós temos mais de 9 milhões de desempregados. Então, como assim? Mais de 6 milhões pediram demissão em um ano. Esse número ele é muito superior à média histórica. Então, o que eu quero trazer é que se verifica que há uma inadequação, uma não aderência, onde muitas pessoas, obviamente não são todos os trabalhadores, nem os que podem, mas muitas pessoas não estão confortáveis e não querem mais trabalhar nos formatos tradicionais, nos anteriores. Vou me permitir usar antigos, ou, né, ao que nós estamos acostumados. E por isso estão mudando, né? Claro, nem todos podem se dar ao luxo, mas é sintomático isso. E aí me vem à mente a lição do pensador polonês falecido há pouco, né, o Zygmunt Bauman, que diz que nós estamos vivendo o que ele chama de modernidade líquida, né, que é um tempo de relações frágeis, fugazes e maleáveis. Então, há uma mudança de comportamento a qual o legislador, enfim, ele precisa estar atento, né, e o direito tem que ser adequado a essa nova realidade. Né? Então, me parece, aí concluindo, Terezinha, estou cuidando aqui o nosso horário, que tem mais um comentário aqui, doutor. Olha, sim, depois eu leio o outro comentário. Da doutora Mareneida, parabéns à doutora Sulamita, que nos proporciona este momento muito relevante, sempre inovando e nos proporcionando com excelentes aprimoramentos. A doutora Neuza Bastos, querido diretor Gustavo Yurren, vou rever essa importante live do amigo, conduzida pela querida e competente jornalista Terezinha Tarcitano. Muito obrigada. A doutora Sulamita está lembrando do Congresso Tributário, que eu vou falar daqui a pouquinho. Aliás, eu quero lembrar que hoje estamos na nossa 40ª live do ano. 40ª. E gostaria de salientar, sim, 40ª do ano. Muitos para se assistirem no canal do YouTube. Nos dias 6 e 7 de outubro, o IARSE vai promover o 9º Congresso de Direito Tributário, Questões Polêmicas, no auditório da AIAMU, localizado no Centro Histórico de Porto Alegre. Ao todo, doutor Gustavo, 22 palestrantes estarão presentes, dessa vez vai ser presencial,
em 2 conferências e 7 mesas de debate, e tratarão de todos os assuntos mais polêmicos que estão sendo debatidos em matéria tributária. Para quem quiser obter mais informações ou se inscrever, o link de acesso é tributário2022.eventize.com.br. Repetindo, tributário2022.eventize.com.br. É o 9º Congresso de Direito Tributário Questões Polêmicas, que é coordenado pela vice-presidente, a doutora Alice Greck. Desculpa só fazer essa interrupção para falar sobre esse importante evento para quem quiser se inscrever e buscar mais informações. Não, de forma alguma. De fato, para quem se interessa ou atua na área, é imperdível, né? Um dos clássicos do nosso instituto. Mas agora em 3 frases, Terezinha, concluindo para fechar o nosso tema, na minha modesta opinião, então essa noção clássica, esse conceito, né, que ainda vige de subordinação jurídica, ele está desatualizado e ele não é suficiente nem adequado para englobar essas nossas modernas atividades de trabalho que são multifacetadas. E daí a conveniência, né, de que sejam reguladas essas relações de trabalho desenvolvidas através de plataformas digitais que nós, né, abordamos hoje, para que tenhamos uma maior, ou para que tenhamos segurança jurídica, né, para os próprios trabalhadores, em primeiro lugar, para as empresas e também para os usuários. E por fim, né, de tudo isso, fica para mim evidente uma necessidade do direito do trabalho se transformar, né, para que possa ampliar o seu alcance e assegurar a todos os trabalhadores, independentemente da forma de trabalho, né, da categoria, um mínimo de proteção, o chamado, então, trabalho decente, né, assegurado a todos. A doutora Neuza Bastos, abraço para a nossa querida presidente do IARC, Sulamita Santos Cabral. Doutor Márcio Reckel, obrigado pela aula maravilhosa realmente, muitos aqui lhe saudando, lhe congratulando por abordar esse tema tão atual e tão importante no dia de hoje. Em nome da doutora Sulamita Santos Cabral, gostaria muito de agradecer a sua participação mais uma vez hoje aqui. E o doutor Gustavo, que é diretor do Departamento de Direito do Trabalho do IARG. A palavra agora está com o senhor. Obrigado, Terezinha. Há um comentário aqui da presidente Sulamita de que precisamos fazer um grande evento em matéria trabalhista e faremos, né? Nós tínhamos um já organizado, enfim, que aconteceria no final de março de 2020, no início, e aí fomos surpreendidos, né, com a eclosão da pandemia, o evento acabou sendo suspenso e, inclusive, a temática que seria abordada restou prejudicada, né, superada pelo tempo, e agora, no início do próximo ano, vamos levar a efeito, então, um novo evento, né, à altura do Instituto. Eu queria agradecer novamente pelo convite ao Instituto, na pessoa da presidente Sulamita, agradecer a ti, Terezinha, pela conversa, enfim, pela condução sempre competente, e agradecer a presença de todos que nos... Deu um probleminha agora na sua voz. Acho, né? Bem, a doutora Sulamita travou novamente. Então... Doutora Sulamita, dando sim, parabéns, né, a ti, manifestando alegria pelas importantes presenças. A doutora Alessandra Leme, que eu não posso deixar de citar aqui, ótima live, parabéns ao Gustavo e ao IARGS. A doutora Sulamita, como você já tinha lido, que ela sugere fazer um evento em matéria trabalhista. Doutor Isolda Borer, muitos agradecimentos. O doutor Mário, parabéns pela excelente palestra. Eu não posso ler todos, senão a gente vai passar muito mais do tempo, mas muitas pessoas aqui lhe agradecendo e também congratulando. São amigos generosos, Terezinha, eu agradeço pela bondade. Muitos aqui fazendo elogios, enfim. A doutora Sulamita, estamos felizes pela participação do doutor Gustavo. Luiz Eduardo, excelente palestra.
E eu também digo o mesmo, em nome de todos eles, em nome da presidente do IACS, a doutora Solamita Santos Cabral, o nosso muito obrigado pela sua palestra de hoje, por essa live maravilhosa. Eu que agradeço. Foi um prazer. Muito obrigada, boa noite. E esta live já vai estar postada no canal do YouTube do IACS. Confiram. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite.